Olá a todos, este é o quarto de uma série de vídeos em eletrostática. Aqui trabalharemos as distribuições contínuas de carga. Aqui ao lado temos um anel carregado. Vamos assumir a carga uniformemente distribuída. Por exemplo, se o anel tem 200 microcoulomb e o comprimento deste anel é de 200 milímetros, eu tenho 200 microcoulomb em 200 milímetros, ou seja, 1 microcoulomb por milímetro. Esta é a densidade linear de cargas, a quantidade de carga por milímetros. Assim, eu posso dizer que um pedacinho do anel possui uma carga de Q. Essa carga de Q vai ser definida por essa densidade linear vezes o pedacinho do comprimento do arco do anel que estamos trabalhando. Por que, afinal de contas, tudo isto? Porque é este diferencial de carga, ou este pedacinho de carga, que gera um campo elétrico neste ponto P. Claro que gera nos demais pontos, mas nós estamos fazendo a análise apenas neste ponto P. E este pedacinho de carga vai gerar um pedacinho de campo elétrico chamado dE. Este D é um diferencial, ou seja, é um delta bem pequenininho, tendendo a zero. O campo elétrico resultante vai ser a integral de todos esses dE. Integral é uma somatória, eu vou somar todos esses dE. O dE gerado por essa carga, mais o dE gerado pela carga um pouco mais ao lado, mais o dE da carga do lado de cá. Facilmente nós conseguimos verificar uma simetria cilíndrica neste desenho. Vamos aqui mais ao lado, nós verificamos que temos dE numa forma de cone. Desta forma, todas as componentes aqui na direção de x, como aparece, mas na verdade é na direção do raio, se cancelam conforme nós damos a volta no anel. E vamos ter que as componentes em z se somam. O diferencial do campo elétrico gerado por uma carguinha, como já vimos, é dE. E dE é muito parecido com E, apenas é pequenininho. dE é igual a 1 sobre 4π ε0 dQ sobre R ao quadrado. Simplesmente trocamos Q por dQ. Já vimos que dQ é definido como lambda ds, onde lambda é a densidade linear de cargas, quantos coulomb por milímetro, vezes ds, que é o diferencial de comprimento do anel. Agora vamos encontrar o valor deste R quadrado. Este R é variável. Não é bem variável. Ele é esta hipotenusa. Nós podemos defini-lo em termos desta altura e deste raio grande aqui, que é o raio do anel. Este ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado, que é o que temos aqui ao lado. Também vimos que só teremos campo elétrico resultante em Y, pois os na direção radial vão se cancelar. Nós queremos então a integral não de dE, e sim de dE cosseno θ, porque dE cosseno θ são as componentes aqui no eixo Z, tanto deste lado quanto deste, como se tivesse mais à frente também. Este θ aqui é constante, é este ângulo daqui. Façamos então a integral de dE cosseno θ. Cosseno θ, como nós observamos aqui na figura, é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, Z sobre R.
conseguimos ver isto aqui ao lado, Z dividido por R, R é a hipotenusa, obviamente que é a soma desses catetos ao quadrado, raiz quadrada. Esse cosseno θ aqui vai ser multiplicado nesta expressão aqui, que após agrupado se torna esta expressão. Vamos integrar agora toda esta expressão de modo a encontrar o campo elétrico. Do ponto de vista do comprimento do círculo, tudo isto daqui é constante, ou seja, no caminho do comprimento do círculo, nada disto varia. Nem Z, nem R pequeno, nem R grande, enfim. ds vai variar de 0 até 2π, e este ângulo aqui, que varia de 0 até 2π, não tem nada a ver com esse ângulo θ. Ou melhor, podemos fazer ds variar de 0 até 2π vezes R grande. Melhor ainda, façamos isto, façamos ds variar de 0 até 2πr. Integral de ds é S, fica 2πr menos 0, que substituindo nos fornece esta expressão aqui. Caso este ponto P esteja muito alto, ou seja, muito maior é a distância Z do que a distância R, esta expressão ainda pode ser simplificada por esta aqui abaixo. Por quê? Porque 2πr vezes lambda é igual a carga. E se Z for muito maior do que R, este termo é desprezível, fazendo com que este quadrado corte com este quadrado, tenha o Z ao cubo. Z ao cubo dividido por aquele Z lá, Z ao quadrado. Esta é a expressão do campo elétrico a uma distância Z do centro de um anel, quando o ponto está longe, ou seja, quando Z é muito maior do que o raio. E esta aqui é a expressão super precisa, ou seja, ela vai funcionar tanto para o ponto P longe do anel como perto do anel. Imaginemos agora a situação em que nós tenhamos um disco com cargas uniformemente distribuídas e não apenas um anel. Analisemos agora um anel imaginário aqui no interior do disco, e este anel imaginário com espessura diferencial de raio, ou seja, dr. Um pedacinho de carga aqui, um ds, um diferencial de superfície de carga, gera lá em cima um campo elétrico apontando nesta direção. Assim como um diferencial de carga, neste lado direito aqui, gera no ponto P um campo elétrico nesta direção, e a soma de todos os campos elétricos vão se dar na direção vertical. Quanto que é um pedacinho de carga? Um pedacinho de carga é dq. dq é o pedacinho de carga nessa superfície. Nós temos cargas uniformemente distribuídas neste disco. O que quer dizer que nós temos uma densidade de cargas, coulombs por metro quadrado. Se eu sei quantos coulombs tem em todo esse disco aqui, em toda essa placa circular, e eu sei a área dela, eu divido a quantidade de cargas pela área e descubro a densidade de cargas, os coulombs por metro quadrado. Sendo que o pedacinho de carga é igual a esta densidade vezes o diferencial de superfície. Vamos ao cálculo do DE feito, o DE nesta direção ainda, feito por uma carguinha de Q aqui. Este DE inclinado é 1 sobre 4πε0 de Q sobre R ao quadrado. Se eu quero este,
eu tenho que multiplicar ele ainda por cosseno de θ, um θ que eu vou colocar aqui mais adiante. Chamemos esse eixo aqui de eixo x. DEx, então, vai ser DE cosseno de θ, tal qual temos aqui ao lado. O campo elétrico vai ser igual à soma de todos os campos elétricos na direção x. DEx está definido aqui em cima. Substituo essa expressão dentro da integral e o θ vai variar de menos 60 até 60 graus. E vai variar de menos 60 até 60 porque este é o ângulo que inicia o θ e este é o ângulo que termina o θ, dado no exercício. Resolvendo esta integral aqui agora, nós chegamos neste valor aqui. Espero que todos tenham entendido. Fiquem à vontade para fazer qualquer comentário. Um grande abraço a todos e até mais.